Boa noite, vamos então para as nossas aulas de prática de departamento pessoal, referentes ao dia 2 do 9 aí, né? Nós temos falado até então a importância do departamento pessoal, a necessidade de conhecer bem quais são as funções, as atividades. Coloquei vários links de vídeos, de explicações além daquelas que nós temos feito aqui nas videoaulas, né? Conteúdo material, e nós iniciamos aí há um tempo atrás o cálculo da rescisão de contrato, né? Que os tipos, falamos sobre as modalidades de rescisão de contrato que existem, né? E quais são aí os cálculos que devem ser feitos, o que deve ser considerado, o que deve ser pago dentro de cada tipo, né? Então, nós vamos na aula de hoje especificamente falar sobre esses cálculos de rescisão de contrato aí, tá? Vamos lá então. Aqui tem um quadro demonstrativo das verbas rescisórias devidas em cada tipo de rescisão, né? Então, esse quadro aqui ajuda bem a gente a entender como que deve ser conduzida essa questão dependendo do tipo de rescisão, né? Então, nós temos aqui, deixa eu pegar a lupinha aqui, ó. Nós temos aqui, ó, rescisão sem justa causa, ou seja, a demissão sem uma justa causa. A demissão que a empresa chama o funcionário lá e fala para ele, ó, não preciso mais dos seus trabalhos, né? O que tem que ser pago, então, quando há uma rescisão sem justa causa, né? Sem uma causa determinada? Tem que ser pago o saldo do salário, né? O aviso prévio, as férias vencidas, as férias proporcionais, o 13º, 40% da multa do FGTS e o saldo do depósito do FGTS. Então, essa modalidade sem justa causa é a modalidade onde a empresa mais tem que pagar, né? Aí a pedido de demissão, ou seja, aquela situação em que o funcionário pede demissão, né? Então, tem que pagar o saldo do salário, né? O aviso prévio, no caso de pedido de demissão, o funcionário deve ao empregador, ou seja, ele tem que pagar, seja trabalhando, ou seja, autorizando o desconto do valor aí do aviso prévio do seu salário, do montante do seu acerto, né? Tem que ser pagas as férias vencidas, tem que ser pagas as férias proporcionais, o 13º, 40% do FGTS e o saque do depósito do FGTS, né? Então são esses aí os valores. Rescisão por justa causa, tá? Ou seja, demitido por justa causa. O funcionário aprontou alguma lá que foge àquilo que está no contrato, né? Alguma situação ocasionada que fugiu àquilo que ele assinou, concordando, e ele infringiu alguma dessas regras. Então, a empresa pode demiti-lo por justa causa, ou seja, demiti-lo, falou, ó, não quero mais você porque você fez isso, enfim, está demitido, né? Então, ó, você tem que fazer, o que entra nesse cálculo? O saldo do salário, tá? E as férias vencidas só. É somente essas duas situações que vão ser pagas pela empresa. O restante, ó, o aviso prévio, o funcionário tem que pagar para a empresa, ou seja, ele tem que cumprir em horas ou ele pagar em dinheiro, né? Assim, descontado do seu acerto aí. E o restante ele não recebe nada, não recebe férias proporcionais, 13º, multa do FGTS e nem o saldo do depósito do FGTS, né? E aí a rescisão de comum acordo, essa é uma modalidade mais nova. O que é a rescisão de comum acordo? Os dois entram num acordo, a empresa e o funcionário entram num acordo, né, de que para a empresa é bom ele sair e para ele pessoalmente também é interessante, porque, enfim, pelos motivos diversos, né? Então, o que tem que ser pago quando existe uma rescisão de comum acordo entre patrão e empregado, né? Entre contratante e contratado? Tem que ser pago o saldo do salário, o aviso prévio é 50% por conta do funcionário, 50% por conta do empregado, ou seja, ele vai cumprir metade desse aviso prévio, né, que são 30 dias,
de forma trabalhar, ou enfim. E a outra metade ele paga, ou enfim, 50% cada um. Férias vencidas tem que ser paga, férias proporcionais, 13º também, né? Caso tenha direito, né? Aí a multa do FGTS, em vez de ser 40%, são 20% só do valor do FGTS, e o saque do depósito do FGTS não é de 100%, mas apenas 80%. Então, essa modalidade de rescisão de comum acordo é uma modalidade que entrou aí com as novas leis trabalhistas. Antes, ela existia de forma, como que eu posso dizer, informal, né? Existia. Por que foi colocado isso nas novas leis trabalhistas? Porque isso acontecia muito de forma informal, né? De uma maneira, uma combinação entre empresa e empregado, empregador e empregado, né? E contratante e contratado. E aí eles resolveram regulamentar isso, né? Então existe essa possibilidade. E aí nós vamos então, né? Vamos aí para o nosso cálculo da rescisão de trabalho. Agora que nós já vimos, né? Conferimos as verbas devidas para cada tipo de extinção do contrato de trabalho, vamos analisar um caso prático, né? Para que fique esclarecida cada forma de cálculo das verbas, iremos usar, apurar a rescisão de uma dispensa sem justa causa, cuja modalidade atrai todas as parcelas trabalhistas. Então, vamos fazer a modalidade que tem mais cálculos para ser feita. A partir dela, todas as outras você só deixa de fazer, conforme aquele quadro, aquelas que não são necessárias, né? Então, vamos lá, vamos a um exemplo aí. Carlinhos foi foi admitido, ou seja, foi contratado em 11 de nove de 2018, recebia um salário de R$ 1.200 por mês e foi comunicado de sua dispensa, ou seja, foi demitido sem justa causa no dia 10/4/2020. Considerando que o aviso prévio será indenizado e que Carlinhos não gozou de férias durante o seu contrato de trabalho, vamos calcular o valor de sua rescisão devida. Ou seja, o valor do aviso prévio será indenizado, ou seja, vai ser pago. O trabalhador ele foi demitido sem justa causa, né? E ele vai sair imediatamente, né? Vai ser indenizado, vai ser pago financeiramente, né? Vai ser de forma financeira e não cumprir em horas trabalhadas. E aí como que funciona então? Primeiro, o saldo do salário. Para fins de calcular o saldo do salário, você deve ter em mente que se utiliza como referência 30 dias para todos os meses, independente de o mês contar com 28, 29 ou 31 dias, né? Ou seja, se tem 31 dias é 30, se tem 28 dias, no caso de fevereiro é 30, se tem 29, que é cada período lá no mês de fevereiro, são 30 dias, né? Primeiramente, se apura o valor da diária. Se o empregado receber o salário por mês, que chamamos de mensalista, deve-se obter a diária a partir da divisão do salário por 30, referência do número de dias por mês. Então, a fórmula que a gente vai usar para valor da diária é esse. O valor da diária é igual ao salário dividido por 30, tá? E aí, o que vai acontecer então? No caso do Carlinhos, ele recebia R$ 1.200 por mês, então nós vamos obter um valor da diária R$ 1.200 dividido pela quantidade de dias aí, 30, então ele recebia R$ 40 por dia, ou seja, o valor da diária dele, R$ 40 por dia. Como o Carlinhos trabalhou até o dia 10/4, ele tem o direito de receber pelos 10 dias de saldo de salário. Assim, iremos multiplicar o número de dias laborados pelo valor da diária. Então, como que fica? Saldo do salário é igual ao número de dias trabalhados vezes o valor da diária. Então, o saldo do salário é 10, né, que são 10 dias, quer dizer, ele trabalhou até dia 10/4, então 10 vezes 40, R$ 400.
A título de saldo de salário, o Carlinhos faz jus a uma rescisão, faz jus na sua rescisão a um valor de R$400, tá? Lembra que ele já recebeu até o dia, vamos falar assim, até o dia 30 do mês ali, né? Do dia 30/3, ele recebeu normalmente todos os meses. Então, o que você calcula como saldo do salário? Apenas aqueles dias dos quais ele ainda não recebeu. Como ele trabalhou do dia 1º, né? Vamos falar, o dia 10, ele trabalhou aí 10 dias, então por isso que se chegou a esse número de R$400. 10 dias vezes R$40 ao dia, R$400. E aí, então, nós vamos para o segundo cálculo, que é as férias vencidas. Conforme já comentamos, né, conforme já foi visto, nós comentamos nas aulas, inclusive, o empregado a cada 12 meses de vigência de contrato de trabalho tem o direito a férias de 30 dias. Assim, para apurar as férias vencidas, basta identificar o período aquisitivo e acrescer o terço constitucional, ou seja, 1/3 desse valor que está na lei, né, no contrato de trabalho lá. O chamado terço constitucional nada mais é do que 1/3 do valor do salário do empregado, que deve ser somado na apuração de férias. Assim, a fórmula para apurar o valor das férias é: férias é igual ao salário mais 1/3 do salário, né? Vezes 3. Então, o período aquisitivo é computado a partir da data da admissão. Então, que dia que ele foi contratado? Ele foi contratado dia 11/9/2018. Né? Então, de dia 11/9/2018 dia 11/9/2019, ele tinha direito a 12 meses, ou seja, completados os 12 meses, ele passou a ter direito a 30 dias de férias. Tá? Então, vamos lá. R$1.200 mais 1/3 vezes 1.200, férias, 1.200 mais 400, né? que equivale a 1/3 dessas férias, vai dar, então, R$1.600. O valor total do salário de umas férias, mais os R$400, que corresponde aí a 1/3, R$1.600. O valor devido ao Carlinhos de férias vencidas, mais o terço constitucional do período aquisitivo de 2018-2019 é de R$1.600. Tá? E aí, então, feito, nós calculamos as férias, né? Então, ele tem um valor de R$1.600. E aí, as férias proporcionais, considerando que, segundo o período aquisitivo do contrato de trabalho de Carlinhos não se completou, devemos calcular o valor que lhe é devido referente às férias proporcionais. Quando o período aquisitivo do empregado não tiver sido completado, quando da data da extinção do contrato de trabalho, faz jus o trabalhador às férias proporcionais. Então, no caso do Carlinhos, o segundo período aqui... Então, veja bem, vamos clarear isso aí, né? O primeiro cálculo que nós fizemos ali no cálculo B foi o cálculo das férias. Ou seja, se a gente pegar o enunciado lá do problema, o Carlinhos não gozou de nenhuma férias, ele não tirou nenhum dia de férias. Ele tinha direito a 1 ano, então o cálculo de 1 ano de férias deu um total de R$1.600, baseado no salário dele, que é R$1.200. Aqui nós vamos calcular as férias proporcionais, ou seja, aquilo que ele trabalhou além de 1 ano, né? Então, ele tem direito a um valor proporcional. Então, como que faz isso? No caso do Carlinhos, o segundo período aquisitivo se inicia em 11/9 e se encerra na data da extinção do contrato. Vale ressaltar que o período do aviso prévio integra o contrato de trabalho para todos os efeitos e, por essa razão, iremos apurar também as férias proporcionais do tempo de aviso do item E. Tá? Ou seja, como que funciona isso? Vamos contabilizar as férias proporcionais de 11/9/2019 até o último dia laborado, 10/4/2020. Durante esse período, né, computa-se 7 meses. Assim, o empregado tem direito a receber 7/12 avos do valor de férias, ou seja, de 12 meses ele tem direito a receber 7,
né? 7/12 de férias. Então, como que calcula-se férias proporcionais? Um número de meses, né, dividido por 12 mais o valor das férias. Tá? Lembra que nós achamos já o valor das férias lá. Então, de acordo com o valor das férias vencidas, que já calculamos no item anterior, lembra? R$ 1.600, R$ 1.200 mais 1/3, iremos apurar as férias proporcionais baseados em 7 meses, 7/12 do valor das férias. Assim, Carlinhos tem direito a 7/12 de férias proporcionais, que corresponde ao valor de R$ 933,33. Ou seja, daquele valor de R$ 1.600, você divide aquilo lá por 12 e vai dar lá, né? R$ 1.600 por 12 vai dar um valor e você faz a conta, R$ 933, tá? Beleza, então o item D agora, 13º proporcional. O 13º corresponde ao valor do salário do empregado. Quando a rescisão ocorre antes do pagamento da gratificação natalina, que é o 13º, devido no final do ano, a primeira parcela em novembro e a segunda em dezembro, o trabalhador tem direito ao recebimento proporcional da verba. Assim, para contabilizar o 13º proporcional, computa-se o número de meses trabalhados ao longo do ano até a data do encerramento do contrato de trabalho, do mesmo modo que o prazo do aviso prévio deve ser utilizado para apurar as férias. Então, ó, só que no item anterior entrou isso e nesse item entra também. O que está dizendo? Aquele mês de aviso prévio, seja ele indenizado ou não, seja ele pago em horas ou não, ele entra como um período trabalhado ainda, ele entra no cálculo, tá? Só para a gente esclarecer isso. Do mesmo modo, o prazo do aviso prévio deve ser utilizado aí e tal. Também deve ser contabilizado para o pagamento do 13º e será igualmente apurado no item E relativo ao período do aviso prévio. Então, o marco inicial para a contagem do 13º é o início do ano. Por que é o início do ano? Vamos lembrar novamente. Ele trabalhou, o primeiro ano lá que ele trabalhou, ou seja, os primeiros 12 meses, ele já recebeu o 13º, a primeira parcela, a segunda parcela. Então, só se calcula aquilo que ainda ele não recebeu, que é referente ao proporcional, né? Então, aqui iremos calcular o 13º proporcional desde o começo do ano de 2020. Então, ó, 1º de janeiro de 2020 até o último dia trabalhado de Carlinhos, que foi dia 10/4 de 2020. Computa-se nesse período, portanto, 3 meses e 10 dias. Como 1/12 é apenas contabilizado acima de 14 dias no mês, iremos considerar apenas 3/12. Olha aí, detalhe importante. Então, você só considera os dias quando passa de 14 dias trabalhados no mês. Então, quando você for fazer o cálculo, no caso do Carlinhos, deu 3 meses e 10 dias. Você desconsidera os 10 dias, porque não chegou a trabalhar metade do mês, né? 14 dias. Então, no cálculo proporcional do 13º, você vai considerar apenas os 3 meses, né? Então, olha lá, iremos considerar apenas 3/12, pois os 10 dias não são suficientes para completar um avo, tá? Abaixo, fórmula do 13º proporcional. Então, o 13º proporcional é agora número de meses trabalhados no ano dividido por 12. Então, que vai gerar aí o valor do 13º salário, né? Que é igual ao valor, do 13º salário. Então, como que vai ficar isso? Olha lá, o valor do 13º salário corresponde ao salário do mês de dezembro. Logo, iremos computar para Carlinhos 3/12 sobre o valor total da gratificação natalina relativos ao período de 1/1 de 2020 a 10/4 de 2020. Então, como que fica isso? 13º proporcional é 3 dividido por 12, né, mais R$ 1.200. Então, 13º proporcional, 3.600 dividido por 12, mais R$ 300, né? Então, fazendo as contas aí, dá esse valor, tá bom? Como se confere, Carlinhos deverá receber na rescisão o valor de R$ 300
relativa ao 13º proporcional do ano de 2020. Ou seja, R$300, né, a terça parte do 12 aí, né, do total de 12 meses. Terça parte dos R$1.200, daí R$300, né? E aí, então, o item E, que é o aviso prévio indenizado. No caso do empregado ser dispensado sem justa causa, ele terá direito ao aviso prévio proporcional. Isso significa que o aviso prévio deve ser proporcional ao tempo de contrato de trabalho. Para todo contrato por prazo indeterminado, independente de seu tempo de duração, o aviso prévio deverá conter 30 dias. Logo, além dos 30 dias, para cada ano completo de tempo de contrato, deverá acrescentar 3 dias. A fórmula para não ter erro como calcular o aviso prévio proporcional é essa. Ó. Aviso prévio proporcional é igual a 30 dias mais 3 vezes o número de anos completos de trabalho. Né? Então, por exemplo, trabalhou um ano, né, você tem 30 dias lá de aviso prévio. Você trabalhou 5 anos, você tem 30 dias de aviso prévio, mais a quantidade de anos que você trabalhou multiplicado por 3. Então, vamos analisar o tempo de vigência do contrato do nosso exemplo aí. Ele foi contratado em 11/9/2018 e dispensado em 10/4/2020. Logo, a duração do contrato foi de aproximadamente 1 ano e 7 meses. Então, para fins de cálculo do aviso prévio proporcional à informação necessária, é que o número de anos completos do contrato de trabalho é apenas 1 ano, porque ele não completou mais. Se ele tivesse trabalhado 24 meses, então seria 30 dias mais 12, 1 ano, então daria 30 dias, né, mais 3 vezes 1, que seria mais 1 ano, então seria 30 dias mais 3 dias, seriam 33 dias. No caso dele, ele trabalhou apenas 7 meses, então ele trabalhou 1 ano e 7 meses. Então, para fins de cálculo, usa-se apenas os 30 dias de aviso prévio referente a 1 ano. Né? Então, como que funciona lá? 30 dias mais 3 vezes 1, né? Número de... Porém, né? Ele trabalhou apenas 1 ano, então, desculpa, eu falei errado para vocês aí, tá? Ele trabalhou 1 ano e 7 meses. Esse 1 ano que ele trabalhou é 30 dias, mais, já soma mais 3 dias, porque ele trabalhou 1 ano, tá? Se ele tivesse trabalhado só 7 meses, ele iria cumprir 30 dias de aviso prévio. Como ele trabalhou 1 ano e 7 meses, ele trabalhou 30 dias, ele tem de aviso prévio 30 dias mais 3 dias, tá? Então, se ele tivesse trabalhado 2 anos, seria 30 dias mais 6, porque seriam 2 anos, então 30 dias mais 3 vezes 2, 6, mais 6 dias. Então, seria 36 dias, tá bom? Então, considerando o valor da diária de Carlinhos, que é de R$40, que foi calculado lá no item A título de aviso prévio proporcional, ele receberá 1.320, ou seja, 33 dias vezes R$40, então, mais 3 dias daria aí 1.320. Sabemos que o tempo de aviso prévio é contabilizado no contrato de trabalho para todos os efeitos. Assim, o empregado também fará jus a férias proporcionais 1/12 e 13º 1/12. Como calculamos o valor das férias no item B? Basta calcular 1/12 de férias proporcionais relativo ao tempo de aviso prévio. Ou seja, tem que calcular então em cima das férias proporcionais um 12avos em cima do valor das férias proporcionais. Então lá, ó, seria o quê? 1/12 mais 1.600. Então, a título de férias proporcionais do período de aviso, Carlinhos receberá o valor de R$133,33, que corresponde a 1/12avos do valor de 1.600, que é o valor das férias proporcionais que ele recebeu lá no item B, tá? Então, o valor do 13º completo corresponde ao valor do salário
1.200. Para calcular o 13º proporcional, computa-se 1/12 do seu valor. Quando o 13º proporcional do período de aviso de Carlinhos tem o direito de 1/12, corresponde a R$100, né? Então, tem mais R$100 aí. E aí fica como, então? Fundo de garantia por tempo de serviço, né? Ele vai receber e multa de 40%, que é o item F. O valor da contribuição mensal do FGTS equivale a 8% da remuneração do empregado. Considerando que o salário do colaborador é R$1.200, o recolhimento mensal deve ser depósito mensal do FGTS, 8% vezes 1.200, né? 8% de 1.200 corresponde a R$96. Suponhamos que o empresário havia depositado R$1.824 de FGTS para o empregado até a data da rescisão. A soma dos valores depositados ao longo do contrato de trabalho, devidamente atualizada, é usada como base de cálculo para fins de aparição da multa fundiária de 40%. Ou seja, como você faz para calcular o fundo de garantia de tempo de serviço aí, com essa multa de 40% dela? Você tem que ir no banco onde foi depositado lá o FGTS, puxar o saldo total, né, desse FGTS, e ali naquele saldo total, né, no caso aqui, no exemplo aqui, R$1.824, é em cima desse valor que você vai calcular a multa rescisória, né, a multa de 40%. Então, como que funciona esse cálculo? 40% vezes, né, 1.824, que vai dar, ou seja, 40% de R$1.824 corresponde a R$729,60. A título de multa de 40%, Carlinhos tem direito a R$729,60, que somado ao valor já depositado na sua conta vinculada, que é de R$1.824, um total no valor de R$2.553,60. Então, esse é o cálculo de garantia do fundo de serviço, que é baseado no saldo total que existe lá na conta do banco onde foi depositado o FGTS. Tá? E aí, então, por fim, né, somando todos os cálculos aí, no caso, no exemplo do Carlinhos, né, que ele trabalhou lá 1 ano e 7 meses na empresa e foi desligado sem justa causa. Então, o que foi apurado? Item A lá, saldo do salário, R$400, referente aos 10 lá, 14 dias lá, né, que ele trabalhou. Férias vencidas, que é o segundo cálculo que nós fizemos, R$1.600. Férias proporcionais, R$933. 13º proporcional, R$300. Aviso prévio proporcional, R$1.320. 13º do aviso, né? Que é aquele que eu acabei me enrolando um pouquinho lá. R$100, que é referente ao 13º, o valor do aviso prévio, lá dos 30 dias, né? Férias proporcionais do aviso, ou seja, os 30 dias que ele vai trabalhar cumprindo o aviso, R$133,33. O saldo do fundo de garantia, R$1.824,90. A multa de 40% desse fundo de garantia, que é referente a esse R$1.824 aí, R$729,60. Então, Carlinhos, na rescisão do contrato, ele vai receber um total de R$7.340,26. O pagamento de verbas rescisórias deverá ser feito até o primeiro dia útil imediato ao fim do contrato de trabalho, quando o aviso prévio for trabalhado, ou até o 10º dia contado da notificação da dispensa, quando a interrupção das atividades ocorrerem imediatamente após a informação sem cumprimento do aviso prévio. Ou seja, se o funcionário for cumprir o aviso prévio, ele então tem que receber até o primeiro dia útil após o cumprimento do aviso prévio. Se ele não for cumprir o aviso prévio, ou seja, ele já vai interromper imediatamente, ele tem que receber esse montante aí, esse valor que nós apuramos aí, até o 10º dia útil do mês seguinte, né? Então, gente, nas aulas presenciais nós vamos estar fazendo exercícios, aqui nas aulas online também, na medida do possível, né? Nós
nós vamos colocar alguns exercícios para que vocês possam fazer. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, coloquem ali na área de postagem, né? Esse material eu vou estar colocando ele ali nas postagens, nas aulas de hoje, junto com o link da aula, videoaula nossa, né? Agradeço a atenção de vocês. Uma boa noite. Até a próxima aula.